Salve, salve, Papo de Futuro no ar. Tudo bem, Tice? Opa, tudo bem? Salve, salve! Mais um papo de futuro. E Beleza. hoje, conta aí o que a gente vai falar. Pô, hoje a gente vai falar sobre arte e coletividade, né? A gente vai receber um cara super especial aí. Na verdade, escrevendo esse roteiro, a gente tentou sintetizar o que esse cara representa, essa figura do Tom, que a gente vai conhecer hoje, Tice. Um cara muito interessante e que fez parte da vida de uma galera aqui na cidade de Ribeirão Preto. Eu acho que a gente tem muito para conversar com ele hoje, Tice. Com certeza. Mas antes disso, a gente começa com música, né? Liberdade, uma música de Drick Barbosa com a participação de Lued Luna e Rai. Vamos lá então, vamos assistir. A primeira coisa é gostar de si, pra não se tornar fantoche na mão dos outros por aí. Maloqueira doida, né? Nomes que ouvi por não acatar, me rebelar. Mulheres são lindas e livres, garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz. Já percebi que garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz. Já percebi que tem muita ideia e pouca ação. Toma a rédea da situação, deixa pra garota a direção. Elas conduzem, amiga do espelho, aceitação. Batom vermelho, furacão, aceita o conselho, coração. Não abuse, menino, atenção, menino. Não é à toa que liberdade é no feminino. Menino, atenção, menino. Não é à toa que liberdade é no feminino. Quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir. Quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir. Quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir. Quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir, me deixa. Brazil, you ready for this London chick? Who is she? Who is she? It's R.A.E. Immaculate queen, just stand up to the kings. Never let a man disrespect your hygiene. They come from your body, we're elite human beings. So, la-di-da-day, we like to party. This one's for the girls who don't care about anybody. La-di-da-day, she likes to party. This one's for the girls who don't care about anybody. Garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz. Já percebi que garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz. Já percebi que tem muita ideia e pouca ação. Toma a rédea da situação, deixa pra garota a direção. Elas conduzem, amiga do espelho, aceitação. Batom vermelho, furacão, aceita um conselho, coração. Não abuse, menino, atenção, menino. Não é à toa que liberdade é no feminino. Menino, atenção, menino. Não é à toa que liberdade é no feminino. Quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir. Quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir. Quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir. Quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir, me deixa. Pô, quero dançar, quero sair, Tice. Não aguento mais. É. Show, show, show a mensagem passada.
Verdade, Amei. verdade. Muito gostoso. Nossa, sentindo falta, hein, de dar um rolê, dançar bastante. Tô dançando em casa ultimamente. É isso mesmo. Vamos chamar nosso convidado? Vamos lá Fala um ver. pouquinho dele aí. Então, na verdade, vamos... E aí, Tom, tudo bem? Olha ele aqui do lado já. Aí, já chegou. Aí ele, ó. Como que você tá, meu querido? Tô bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Legal. Apesar dos pesares, naturalmente. Ah, é verdade, né? É verdade. A gente tem que ser assim mesmo. Apesar de tudo, a gente tem que tentar se manter bem, procurar estar bem, né, Tom? Na luta. Ó, Tom, quando a gente pensou no programa, a gente ficou tentando, de repente, colocar o nome na nossa pauta, né? Porque a gente tem que ter o nome. A gente vai falar do quê? Vamos falar com o Tom. E aí a gente pensou em arte e coletividade, né? Porque eu acho que representa muito da sua trajetória o lance da arte e o lance que você tem de trazer essa questão da coletividade, né? Então, eu queria que você começasse o programa se apresentando um pouco, bem brevemente, que eu sei que você é um cara de uma trajetória gigante, pra galera te conhecer assim, quem é o Tom, de onde que ele veio e onde ele está hoje. Beleza. Terráqueo, ser humano comum, cis, gênero, e é o seguinte, a partir daí eu pinto há mais de 25 anos, né, grafite, trabalho com arte de forma inclusiva, né, com arte e educação. Fora desse espectro, eu sou professor de artes também, né, ensino história da arte, código de linguagem, né? E sou, assim, pratico várias vertentes, né, possíveis e necessárias para poder lidar com essa característica de ser artista brasileiro, principalmente vindo da comunidade, né, sendo representante da street art, no momento em que essa coisa ainda está sendo construída. Então eu trabalho com ilustração e, além de ilustração e outras coisas ligadas a isso, e também sou tatuador, ou seja, sou alguém como tantos outros que estão nesse momento como eu, sobrevivendo, utilizando essas linguagens todas que estão sendo agora cada vez mais absorvidas, né, pela sociedade de forma geral como elementos de cultura legítima. Eu acho que isso talvez seja uma forma de me definir até onde eu ainda estou, né? Porque ainda há muito por ser, né? Mas o meu estar é esse. Legal, legal. Muito bom, Tom, muito bom. Que bom ter você aqui, prazer, muito bem-vindo. E olha, eu estava aqui conversando com o Eliezer antes, e a gente assim, a gente estava comentando, ele estava falando para mim, que onde você vai, você tem uma história para contar, alguém te encontra e lembra de alguma coisa que você já fez de bom, inclusive até você já esteve no Grupo CEP, nas escolas, né, trazendo aí essas suas discussões de inclusão, de arte na sociedade, muito legal. E me conta um pouquinho dessas iniciativas que você participou. Você mora em Ribeirão? Eu sou natural de São Paulo, da capital, na verdade, e passei por Campinas, né? Passei por Ribeirão entre o final da década de 80 até o início da década o início de 2000, né? E nesse intervalo que eu estive aí, eu tive a oportunidade feliz de conhecer pessoas maravilhosas que construíram a oportunidade comigo, naturalmente, de fazer uma história que eu acho que nos marca até hoje, né? Que foi um momento em que o hip-hop estava acontecendo na cidade, estava iniciando o seu desdobramento em linguagem, né? Não era mais só o rap, mas tinha também o break, que já tinha uma época, e o grafite estava se desenvolvendo. Eu tive a feliz oportunidade de conhecer todas essas pessoas. E, naturalmente, eram muitas pessoas, porque se tratava de um tipo de processo de cultura que acontecia nas comunidades. Então, nesse episódio, nós tivemos a oportunidade de criar
o Centro de Cultura Periférica, que era mais um conceito do que um lugar, né, que passou por alguns lugares, e derivado disso, junto com o Lezé, que além de ser um grande artista, um grande profissional na sua área de mediação cultural, né, de promoção de cultura, também era um dos professores da Casa de Hip Hop, que foi esse lugar que nos integrou, e acredito que de lá para cá nós temos inúmeros derivados desse processo que agora, mais amadurecidos, têm a oportunidade de contar uma história que se legitimou pela nossa necessidade de existir, primordialmente, eu diria. Então, você falou aí um pouquinho desse início aqui, sua passagem por Ribeirão Preto, veio de São Paulo, parou em Campinas, chegou aqui em Ribeirão, e você falou um pouco do núcleo de cultura periférica, né, que foi importante para mim, foi importante para outros jovens também. Fala um pouco para quem não conhece, não sabe o que foi, não conheceu o que foi o núcleo de cultura periférica, como foi o início das reuniões, como a gente buscava informação naquele momento e como a gente se reunia. Conta pra galera aí como foi isso, como foi essa experiência. Bom, eu acho que a princípio nós tínhamos uma necessidade e tínhamos com ela o desconhecimento dela mesma. Então nós não tínhamos espaço de participação cultural que não fosse derivada da indústria de produção de cultura, né, que em geral não prestigia de forma adequada, no meu ponto de vista, os espectros de cultura do Brasil em nenhum aspecto, né? nem étnico, nem regional, enfim. É uma indústria de produção de cultura de massa e nós, naturalmente, naquela condição de pessoas que não tinham essa acessibilidade nem esse conhecimento, tínhamos uma grande fome, como qualquer ser humano, já que arte é linguagem e toda a relação de comunicabilidade no nosso espectro de socio-interação necessita, né, de pontes entre cada um de nós e o nosso tempo, a nossa história, nossos valores e nossas humanitudes, de forma geral. Nós éramos isso. E aí, então, eu fui abordado pelos meninos da minha rua, eu morava numa comunidade na Zona Oeste, e aí eles começaram a perguntar onde eles podiam fazer aulas de desenho, né? Já estava começando esse negócio que hoje se tornou bastante comum, né? Que é a relação do uso da imagem de forma muito mais acessível, né, pelos aplicativos, né, arte digital, enfim, mas havia um novo espectro de processo de cultura de consumo acontecendo, que vinha com os animes, os mangás, né, essa coisa toda. Um outro momento do quadrinho no Brasil, com o consumo desses produtos. E aí, então, havia essa necessidade, a galera queria aprender, começaram a perguntar se eu poderia dar essas aulas, e eu comecei fazendo isso no fundo da minha casa. Mas, na verdade, isso me pareceu muito óbvio, né? Naturalmente, a ideia de poder dividir isso com aquela galera e me ressignificar em aprendizado também. E foi assim que surgiu essa coisa, mas era um lugar muito doido, né? Porque era no fundo de casa. Então, cara, o primeiro apelo foi super engraçado, porque as mães acharam que era meio que uma creche, assim. Aí a primeira aula tinha uns 10 moleques, tudo novinho, assim, menino que nem falava direito e tal, e as mães acharam que seria tipo uma coisa dessa, assim, né, meu? Mas, assim, uma semana ou duas depois, o pessoal foi entendendo, começaram a aparecer as primeiras figuras, e essa necessidade, essa fome e a natural condição do sistema daquele momento de processo de cultura, inclusive público, não entender o que estava acontecendo, e não poderia ser diferente, porque era muito novo, essa galera que gostava disso acabou se aproximando. E aquele foi um lugar que catalisou as pessoas que estavam linkadas, né, ou estavam antenadas nessas novas ideias, né, a respeito da possibilidade de comunicação daquilo que se vivia dentro desses ambientes. E foi muito importante porque tem paralelismos técnicos, né? Por exemplo, o surgimento das rádios comunitárias, a democratização da informação digital, quer dizer, uma série de processos que possibilitaram que os caras gravassem, que nós pudéssemos divulgar nosso trabalho em blogs, né? Enfim, em situações de infovia que tinha naquele momento. Então, foi um conjunto de situações. Eu diria que eu estava no lugar certo, na hora certa, com a mesma fome que um monte. E aí, quando a gente se encontrou,
né, a coisa, essa mágica humana de sociedade surgiu com uma básica, né? Todos desejávamos profundamente sair daquele lugar socialmente que nos era uma herança, né? Aquele lugar que era o nosso lugar, entre aspas, né? Então nós tínhamos muitas demandas para lidar e eu acho que a mágica toda aconteceu ali por isso. Então nós tivemos uma base que foi essa ideia da cultura hip hop, mas seguramente fomos desenvolvendo outras coisas ali que ficaram tão extraordinariamente reais e eu acho que até os dias de hoje elas continuam nos influenciando como referência de modus operandi de ser, né? Que é essa coisa de ser coletivo. Porque se tinha uma coisa que nós tínhamos todos em comum, era a falta. E aí, então, a suplementação se dava pelo outro. Então, a afirmação de cada um de nós se dava no reflexo da afirmação do outro. Então, esse conjunto de situações é que proporcionou a legitimidade dessa ideia. Não havia pretensão, nenhum de nós tinha um grande plano, nós só tínhamos um desejo profundo de não repetir um processo que nós já havíamos entendido que nos era impossível participar, que era esse discurso que nós recebíamos dos nossos pais, né? Que nós tínhamos que fazer uma universidade, nós tínhamos que encontrar um bom emprego, casar com uma moça que fosse uma boa dona de casa, essa coisa toda que vinha de uma outra condição geracional, mas que na realidade que nós estávamos, encontrávamos essa impossibilidade e isso virava uma angústia. Então, uma das bases, eu acho, desse processo era justamente que nós tivéssemos, além de uma oportunidade de divisão de processo de linguagem, já que toda a descoberta, né, que nós precisávamos ter de informação para dividir, que nos tornava portador e explicador daquilo que também nos era necessidade, se dava pela pesquisa do que estava acontecendo naquele momento, que era essa democratização digital da informação. Então, na verdade, eu diria que aquele processo ele foi absolutamente interessante, porque ele conseguiu ser a síntese de uma série de circunstâncias que estavam acontecendo no nosso tempo e que nos foi muito rico. Então eu diria que esse início teve a ver com essa relação da necessidade e depois nós fomos descobrindo a possibilidade, né? E eu acho que hoje, mais do que nunca, essa fala faz muito sentido, tem muito valor, porque a base essencial era coletivar-se, né? Não era nem necessariamente apenas criar coletivo. Nós não tínhamos sofisticação intelectual para isso. Tícia, então, olha só, a Tícia já vai gatilhar a próxima pergunta, mas eu vou fazer um comentário aqui. O engraçado é que o Núcleo de Cultura Periférica começou bem de uma forma orgânica, que a gente buscava material para a gente se informar juntos, né? A gente buscava informação sobre as culturas que a gente gostava, sobre o nosso cotidiano, sobre os motivos da violência que a gente sofria. E a gente não sabia muito bem o que a gente queria, né, Tom? Não sabia muito bem onde a gente iria chegar. Mas a gente reuniu um grupo que, assim, no decorrer da conversa a gente vai falar quem participou desse grupo e onde estão essas pessoas hoje, né? Então acho que é muito legal ressaltar isso. Então, Tícia, vai aí, já manda a sua segunda pergunta para o Tom. Então, é legal, né, Tom, ouvir você falando, porque interesses comuns de pessoas que vieram de um mesmo lugar, se juntaram para fazer algo que acreditavam no momento com as possibilidades que tinham, né? E hoje isso parece tão distante para quem não vive, né, ali aquela realidade. Então, eu queria que você falasse mais assim dessa importância, né, desses espaços dentro dessas comunidades, desses bairros mais vulneráveis, porque realmente eles mudam a realidade das pessoas que estão ali, dão oportunidade para eles sonharem alto, né? Eu mesmo que tenho um projeto e quero chegar nesses para atingir essas pessoas que estão nesses lugares, né? Então conta assim um pouquinho mais assim dessa importância de ter esses espaços nesses ambientes para que possa ali dentro mesmo a sociedade se desenvolver com o que acredita, com o que gosta, né? E as pessoas que têm esse potencial de ajuda, que têm um conhecimento que quer compartilhar, ocupar também esses espaços, né? Porque eles estão tão abertos assim, Tom, para
para as pessoas chegarem e ocuparem com qualquer tipo de arte ou de educação? Conta um pouquinho do que você viveu e do que você vive hoje, do que você enxerga. Tícia, eu diria que a questão, eu vou pontuar o que você me perguntou, tá? Para eu poder responder de forma mais adequada. Então, assim, a princípio, começando do fim para o início do seu questionamento, eu diria que os espaços, eles somos nós, antes de tudo. Não se trata de uma questão necessariamente física, de espaço físico. Se trata de uma questão, na minha opinião, de ser você a peça que falta, né, a princípio. Então você pode fazer isso como nós, por exemplo, eu acho que o grande exemplo que o NCP trouxe para nós foi que isso começou no fundo da minha casa. Eu suponho que pouquíssimas casas não têm um fundo de quintal onde algo assim possa ser iniciado. Então, não se trata de oficializar, na minha opinião, essa circunstância de contribuição, né? Se trata de ser esse lugar, primeiramente. No segundo ponto, eu diria o seguinte, que, na minha opinião, quando nós falamos que estamos ajudando, nós criamos uma circunstância um pouco vertical de percepção dessa condição de troca, que, na verdade, eu acho que ela se dá em outra instância. Na minha opinião, nós temos que ter vontade de receber mais do que dar, entende? Porque quando você se direciona a partir dessa necessidade, seguramente você vai entender que o verdadeiro aprendiz, se você puder fazer essa denominação, é você que dá, mais do que quem recebe necessariamente. Porque o significado daquele conteúdo se dá quando você compreende o seu papel de receptor desse mesmo elemento para a transposição para o outro. Porque eu acredito particularmente num tripé, que é a informação só se torna conhecimento pela experiência e experimentação, e só a partir dessa relação é que você é comunicador, né, daquela condição. Ou seja, a informação, né, para virar comunicação tem que passar por essa troca. Então, nesse sentido, eu acho que quem de fato ganha é quem dá, mais do que quem pensa que está recebendo. E um outro fator, Tícia, para mim que é muito significativo, é o entendimento das relações sociais. Entende? Perceber que essas dicotomias que nós vamos estabelecendo são referenciais baseados muito mais em estruturas de relação socioeconômica, de planificação de sociedade sob essa perspectiva de produção e consumo, muito mais do que sob a perspectiva humana, já que a comunidade humana, enquanto espécie, tem aproximadamente entre 1 milhão e 2 milhões de anos convivendo sem esse detalhe dessa condição socioeconômica tão rígida e tão rotuladora e definidora de lugar. Ou seja, nós passamos muito mais tempo caçando juntos e depois plantando juntos e criando juntos, né? Só essa etapa da nossa história durou aproximadamente 10 mil anos. O que são 300 anos, né, desse processo de reconstrução e os últimos desde da Revolução Industrial, né, do fim desse processo moderno contemporâneo, para que nós cheguemos nessa opinião tão hoje para categorizar toda uma espécie. Então, eu acho que a nossa necessidade ela não se dá nesse sentido social e político apenas. Esses são meios para cumprir um processo mais íntimo que nós temos, que é o de humanidade, de coletividade, de construção de ambiente, né? E aí eu acho que todos esses processos de validação de espaço, de ocupação de espaço, de percepção das instituições públicas, da importância desses processos, se dá de uma forma muitas vezes específica, mas ainda assim não ofusca a verdade individual de cada um de nós, né? Quando você diz que faz um projeto desse, coordena um projeto desse, eu tenho quase que certeza absoluta que o que te move, na verdade, é o que você subtrai disso, mais do que o que você leva. Então, na minha opinião, essa relação se dá num outro campo, né? E até é um pouco difícil falar isso dessa forma, porque
é como tirar bandeiras e rótulos de algo que é tão essencial para que essa percepção se dê no campo mais íntimo do indivíduo, né, que é, na verdade, na sua necessidade de sócio-interação. Então, eu não sei se essas questões todas, quando elas são pontuadas dessa forma, não se tornam bandeiras da vaidade de cada um de nós, naquilo que é mais destrutivo de nós no coletivo. Tícia, tive uma experiência com o Tom, né? Nessas conversas que a gente tem e tal. Eu lembro que uma época eu já atuava muito como rapper, cantava, fazia muita coisa. E aí, numa conversa com ele, eu tava assim... Tava realizado e dizendo, não, que eu sou rapper, sou MC, não sei o quê. Aí ele veio pra mim e falou, Eliezer, ainda não é isso, tá ligado? Você precisa realmente compreender algumas questões. E aí ele me falou assim, e eu fiquei indignado com ele. Falei, Tom, tipo assim, pô, mó desrespeito, eu tenho um álbum gravado, eu já atuo, eu já sou um cara articulador. E eu entendi muito o que ele me disse com a maturidade do tempo. Depois de muito tempo, eu falei, cara, era isso que o Tom tava me falando aquela vez. Então, tipo assim, às vezes nessa formação, nesse lance de trabalhar coletivamente, nesse lance de trabalhar na comunidade com juventude, é muito bom pessoas que às vezes faz a juventude se questionar o que ela está fazendo, se é relevante ou não, até onde vai o comprometimento dela, o que é importante para a formação dela. E algo que ele começou a ajudar uma galera a fazer é protagonizar aquilo que fazia, né? A gente tem um grupo de arte, de grafite, que é no Toy Crew, que a gente está junto aí há 25 anos, né, Tom? Pintando e tal. E ele, na verdade, passou esse bastão do lance da galera ser protagonista da sua história. Entendeu? Eliezer, você tem que fazer as suas coisas. Você tem que, de repente, compreender quem você é realmente, e as pessoas têm que conhecer isso, porque isso é importante. Você tem muito para doar, entendeu? E aí, eu queria que você falasse um pouco disso, Tom, assim, desse lance... Pô, lidar com juventude, né? Você é um cara que eu sei que quando você sai de Ribeirão, você formou um coletivo em Ribeirão que pulverizou. A gente tem vários artistas que passaram pelo Núcleo de Cultura Periférica, que hoje são artistas de destaque nacional, né? Que trabalham com arte, são educadores, são multiplicadores, né? E aí você sai daqui e vai para uma cidade que você não conhece, tipo, ninguém, conhece 2 pessoas. Como que é criar coletivos nesse lugar, como que é criar raízes nesse lugar, como que é articular arte nesse lugar, uma arte urbana e um lugar que é, de repente, menor? Pois é, Eliezer, na época em que a gente estava fazendo esse projeto, eu também estava fazendo paralelamente em Batatais e Porto Ferreira. Então, eu já procurava essa relação de regionalização através das oportunidades que o poder público me dava como oficineiro. Mas ali eu também percebi que havia, na verdade, eu acho que para explicar isso de forma melhor, eu aprendi isso como Antônio Machado, o grande poeta espanhol, no seu poema Caminhante, diz que talvez seja uma narrativa adequada de se dizer o que eu vou dizer. E ele diz assim, que não há caminhos, só pegadas, porque o caminho se faz ao caminhar. Então, nada do que eu disser aqui foi construído sem esse encantamento de cada lugar onde eu aprendi que havia algo para aprender. Massa. Então, essa condição, na verdade, cada vez em que eu era, às vezes, oportunizado ser uma espécie de referencial, eu me conduzia com a perspectiva de que aquilo só faria sentido de verdade se eu não estivesse mais ali. Entende? Não teria sentido ocupar um posto que eu dizia o tempo inteiro que não era meu, que era nosso. Então, esse processo de construção, eu acho que se dava nessa mediação da necessidade que nós tínhamos e que eu precisava muito por ser mais velho que os meninos, né, e querer fundamentalmente escapar dessa ideia do que eu havia herdado, né, das gerações anteriores como caminho para existir. Então, eu acho que esse processo do coletivo, dessa construção e de chegar num lugar menor, por exemplo, né, como acontece hoje em Araxá, se dá pelo mesmo caminho, porque a minha percepção nesse andar foi essa, sabe? Que, na verdade, eu aprendo quanto mais eu me divido. É uma matemática muito interessante.
essa da sociedade humana quando ela se equilibra sobre a perspectiva do coletivo, sabe? Então, não se trata de criar relações de verticalidade, mas não se trata de aonde você foi ou quem você se tornou, mas quantas pessoas você, de certa forma, levou consigo ou foi junto com elas, sabe? Para mim, se trata mais disso. Eu acho que não existe um pódio mais bonito do que a memória, né, do outro. Talvez seja o único lugar onde a gente possa existir para sempre. É muito mais do que qualquer conotação sociológica de valor atribuído para que o que eu faço tenha valor no coletivo. Se trata de ser coletivo, na minha opinião, sabe? Então, esses ambientes em que eu tive a oportunidade de passar, eu acho que eu fui um grande aprendiz que eu ainda não desisti de ser. Agora, se isso, de certa forma, essa experiência adquirida pela paixão que eu tenho, por isso que eu faço, né, por aquilo que eu aprendo, se isso não for dividido, que sentido faria? Mas mesmo dizendo isso, eu posso me tornar pretensioso, parece até que eu tenho algo para dar. Mas não é, eu quero falar da necessidade que eu tenho de receber. Então eu penso que se você tem necessidade de receber, seu lugar é o outro. E isso só pode acontecer se você compreender que não haverá, às vezes, um convite. Há caminhos que não têm trilhas abertas. E o seu prazer será fazê-las. Mas você vai continuar fazendo elas. Entende? Mas é necessário parar e curtir esse griot que se faz quando a gente troca vidas e experiências. Então, na minha opinião, as coisas se dão por aí. Massa. Show, Tom. Já sou sua fã número 1. Mas a gente vai voltar a falar aí, porque agora a gente vai com o videoclipe do Rael, com a participação do Emicida, Marechal, KLJ e Fernandinho Beatbox. O hip hop é foda. Vamos lá. Hip hop, 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 hip hop. Ele é papel, caneta, é lição, som e letra. Ele é chão, é planeta, visão de luneta. Loucão, taja preta, canhão, é bereta. Os neguinhos de bombeta, ele é muita treta. Essa bota é bambata, é swing de dar lata. É resgate, é escada, é a voz das quebradas. Ele é rei, ele é ho, ele é free, ele é show. Libertou, me mostrou quem eu sou. O hip hop é foda. O hip hop é foda. Deixe que digam, que pensem, que falem. Poucos caras viram além, quantos valem? Mas pra mim julgar não dá, sei lá qual é que vai lembrar da escola esquina, onde as mina tão num bom lugar. Brilham braços de Van Gogh, grog. A rua liga, igual cocada em cada lágrima irriga. Vi flores que lembram a saudosa, cabulosa Dina de hip hop é foda. O hip hop é foda. O hip hop é foda. Enquanto eles falam do que faz, eu falo de fé, sinônimo de crença. A minha pataqui, neguinho, sinônimo de mensa. Eles falam evolução nas rimas, né? Com licença, evolução pra mim vai ser quando eu parar de rimar e falar com a presença. Tu é pastor, sou, mas não de ovelhas. De leões livres, domador, mas só de orelhas. Falo que me der no céu, por minha casa é a rua. Não vou trair meu sol, deixando eles botarem telha. Cultura que eu vivo, motivo da livro devido. Ainda vem tirar vários perdidos do mundo iludido. Deixa eu tão unido que desde menino eu decidi que ser MC do destino. Investindo me ensino pra bater dedo, já tá tudo entendido. Rap é foda, mexe com ele, perde mim, tu tá fudido. O hip hop é foda. O hip hop é foda. O hip hop é foda. E quando o hip hop apareceu na minha porta, prevaleceu, permaneceu na mente uma cota. Enriqueceu,
fortaleceu a saudosa maloca, enfraqueceu vários motoca. E eu me lembro da São Bento, 8 anos tinha. Todo aquele movimento deu discernimento e linha aqui pra ser um MC, né? Pra portar o microfone, usar os panos muito louco e ter um belo codinome. É pra mina, é pra homem, é pra quem quiser. Seja lá você quem for, seja como estiver. Hip hop é uma cor, um amor, uma fé. Denuncia a injustiça e deixa choque os candomblé. O hip hop é foda. O hip hop é Sobe, sobe Nelson, Nene do Kijan, a Talib afirma. Gêmeos, Espeto, Backspin Crew, B-Boy Penezinho, Pentágono X, SNJ. A todos que fizeram essa parada tá onde tá hoje, certo? Chega tipo enxame, mas não me dê vexame, se não é derrame. É foda. Demais, o hip hop. Da hora, né? Nossa, demais, né? E a gente falando aqui de coletividade, né? E aí vem aí esse clipe para mostrar pra gente que juntar para fazer esse movimento, né? Trazer o seu movimento, né? Até onde pode chegar. Ô Tom, conta pra gente um pouquinho desse movimento hip hop no Brasil, como que ele tá hoje, como você vem chegando aí, né? Você que já está aí nessa estrada longa aí. Conta um pouquinho pra longa, gente. Então. Eu diria que o hip hop, ele é, para mim, particularmente, um grande divisor de águas em todo esse processo que nós citamos aqui de participação social, divisão com o coletivo, integração de interesses e, mais do que tudo, romper com os paradigmas institucionalizados culturalmente sobre o seu lugar de pertencimento. Então, eu diria que do meio da década de 90 para cá, o hip hop foi amadurecendo de maneira extraordinária, né? Então, eu diria até que nós ainda temos muito carinho por essa denominação, mas eu suponho que a história futura falará disso de uma forma talvez diferente do como nós a pensamos, porque eu acredito particularmente que o hip hop foi muito além de si mesmo, né, nesse sentido, porque quando eu vejo o que o Emicida está fazendo com a gravadora dele, o selo dele, né, e com todo o trabalho de protagonismo na moda e com a contribuição que ele trouxe para a música brasileira, associando ao seu trabalho uma série de personagens que estão ainda, de certa forma, à margem de um processo de consumo coletivo por conta da potência da indústria de consumo de produção cultural. Eu diria que ele foi muito além até do que o hip hop na verdade, havia proposto. E não digo isso pensando que ele rompeu com o hip hop, mas que ele o transcendeu e o levou para mais longe. Quando eu vejo os Gêmeos hoje na Pinacoteca, com sua exposição estendida, com suas vagas para frequentação lotadas o tempo todo, pessoas aguardando em fila de espera, eu percebo que o grafite ele consegue agora ser inserido dentro de um contexto que não o diluiu, né, não o transformou num espectro de paradigma anterior de cultura, de arte visual. Pelo contrário, ele traz um acréscimo e se expande. Quando eu vejo o break nas Olimpíadas, eu digo que aconteceu o mesmo. Então, eu acho que o hip hop, talvez, o analisando sob essa perspectiva temporal e dronicamente falando de bem longe, eu diria que é importante perceber a lição mais profunda de toda essa luta, que é justamente a do protagonismo, né, que você pode ter quando você compreende que você é parte de um todo e que esse coletivo ele não se estabeleceu por uma questão socioeconômica e política apenas de denominação, mas ela se estabelece na sua origem mais inata,
que é de ser humano, né? É de ser coletivo já desde a sua essência e da sua construção biológica. Então, não há como, talvez, não falar do hip-hop dessa forma, porque senão nós vamos reduzir ele e tudo que ele se tornou e tudo que ele se expandiu, entendeu? A algo que só servirá para nos apaixonar momentaneamente e nos manter distante da possibilidade que ele nos dá como lição humana. E aí, então, ele será um gosto, talvez um hábito, quem sabe um estilo. Eu não sei, não. Para mim, o hip-hop é foda. Entendo. É engraçado porque esse lance da nossa formação, né, Tom? Assim, um pouco da nossa história. Acho que a minha vida, na verdade, tem muito reflexo do que o hip-hop me ajudou a compreender, né? E uma das coisas é até a nossa própria formação, né? A gente veio da necessidade de existir, de manifestar a nossa arte, de dizer as coisas que a gente queria dizer. E com isso veio a necessidade da qualificação, né, Tom? Eu lembro que o NCP e a Casa de Hip Hop, a gente começou a se organizar eu me organizei enquanto produtor cultural em um momento que eu não sabia que isso era profissão. Que eu poderia me tornar a ser profissional. Na época eu trabalhava de office boy, aí o Tom me provocava muito nisso. Ele falava assim, olha, beleza, até quando as outras pessoas vão ter que fazer os projetos por nós, né? Até quando, outros vão ter que nos... Entendeu? Então, a gente tem que se organizar, a gente tem que, entendeu? Entender mais essas questões. E aí, a minha formação se dá como produtor cultural porque a gente tinha necessidade de fazer as nossas ações, de organizar os nossos projetos e não tinha quem fizesse e se interessasse pela nossa cultura. Então, o hip-hop, eu acho que ele está muito onde ele está por causa de vários que também, em vários momentos, tentaram fazer com que essa cultura andasse, né? E protagonizaram e se qualificaram para que ela chegasse, porque até então ela não era aceita, né? Nossos espaços eram reduzidos. E aí eu queria voltar agora e falar essa questão com você, Tom, a respeito da sua, desse lado mais acadêmico, do lado da sua formação, que, te conheci aqui em Ribeirão, você dava oficina de grafite, de repente você foi para Araxá, e você estudou, você concluiu sua faculdade, você passou a dar aula de artes. E como que é esse rolê para você? Alguém que vem dessa cultura da rua, um cara rueiro, e de repente participou do ambiente escolar para as questões pedagógicas. Como foi isso? Fala pra gente dessa experiência. Falo. E gostaria só de acrescentar que há um item muito importante quando se trata de legitimação de cultura, né? Na verdade, Lézer, nós éramos, né, abordados pela possibilidade de interpretação da nossa linguagem. O grande problema, o que até me levou por um tempo até uma forma muito relativa em relação às instituições de cultura da época, é porque, na verdade, eles traziam um esquete que eles queriam que nós seguíssemos. Então, quando se trata dessa relação de construção também de cultura, a legitimidade, né, da autenticidade é muito importante para que não se desconstrua ela já na origem de propagação. Então, quer dizer, nós éramos abordados, vai ter um evento X, vamos colocar grafite, mas determinadas coisas não se podia pintar, né? Vamos ter um evento, que legal, vai ter DJ, mas determinados ritmos não podia tocar. Então, eu diria que quem nos vê hoje não saberia identificar a nossa característica de caráter, né, não se compararia com o processo de início, porque no começo nós tivemos que nos posicionar muitas vezes, né, de manter esses valores muitas vezes, para que eles pudessem se expandir de forma correta. Então se tratava de resistir para existir. Então, na verdade, nós éramos descobertos, mas éramos exóticos, né? Então, dentro desse exotismo, nos davam circunstâncias. Eu mesmo fui muitas vezes mal interpretado, graças a Deus, eu diria. Foi um momento oiticiquiano da minha história, porque era necessário que assim fosse, entendeu? A realidade e a verdade têm distâncias gigantes entre si. Então nós tínhamos espaço, mas era um espaço que nos via como um ser estranho. E é muito ruim você ser um ser estranho, né? Numa sociedade que se pense ela de forma correta, adequada, plural,
não deve haver esse tipo de comportamento. Mas se ele ainda existir, que haja resistência em prol da legitimidade e da existência desse elemento de exotismo. Agora, meu sonho é não ser exótico, sabe? Meu sonho é que a origem não defina meu fim, sabe? Pelo contrário, sabe? Que eu mesmo tendo vindo de um outro posto de saída, que na chegada isso seja uma medalha particular e exemplar para os que, como eu, fizeram isso, mas que socialmente não seja incorporado como uma coisa esquisita, sabe? Como uma coisa estranha, sabe? Como se, eventualmente, o mérito da nossa construção individual se desse porque nós éramos pessoas que tínhamos uma origem tão ruim e tão de inacessibilidade que vencemos algo assim. Cara, eu acho que isso é uma característica humana essencial. Agora, é fato que, assim dizem os estoicos, e eu concordo profundamente com eles nesse sentido, entendeu? O que vai te transformar, de fato, em protagonista é o antagonismo da sua vida, entende? Então, para mim, isso se dá nesse contexto. Então, essa condição de permissividade que nós tínhamos era sempre muito relativa, né? Poderia ficar 3 programas contando histórias de absurdos que nós vivemos. Mas o que importa é que hoje nós possamos ser respeitados como indivíduos, independentemente das meritocracias que tentem nos estabelecer, para que nos tornemos exemplo de caráter, fundamentalmente, para aqueles que nós gostaríamos tanto que participassem do mesmo espectro social de quem oprime, entende? De quem circunstancializa. Eu não sei se isso é legal. Você está entendendo? Eu acho que, na verdade, esse exotismo que nos foi dado sempre, ele era um estranhamento. Mas hoje, para mim, o estranhamento é quando eu escuto isso, né? Quando você percebe que a sociedade te traz essa fala e você fala, mas eu não estou entendendo o exotismo. Né? Qual o problema? Não é verdade? Partindo da prerrogativa da própria história e de seus personagens, né? Pensar que Freud é um cara que revolucionou uma ciência que hoje é extremamente fundamental para o indivíduo contemporâneo e que ele foi negado até pelos seus discípulos, né? Pensar que Sócrates era um cara considerado um falastrão engraçado e as pessoas evitavam ele e criou uma escola que faz o Ocidente todo pensar de outra forma. Então, não se trata necessariamente só de um momento específico da história, mas que esse elemento demonstre a nossa carência por tanto que há de nós em todo o tempo em que existimos e quanto isso será necessário para o tempo que ainda não existimos. E quanto à questão do academicismo que você fala, eu acho que seria importante, porque eu sou um cara que gosto muito de ler, de aprender, e como professor, eu sou, antes de tudo, um ensinador. Para ser ensinador, eu preciso aprender. E eu aprendo com um prazer imensurável. Então, assim, o que esse momento, né, de situação de não acadêmico para acadêmico acontece, ele acontece na minha absoluta necessidade e naturalmente na oportunidade que eu tive de lecionar, né, em algumas escolas particulares. Aqui eu lecionei no COC, lecionei no Gabarito, lecionei em uma série de outras escolas. Agora, o que era interessante era perceber o exotismo, né, assim, às vezes, quando você chegava com essa característica, né, mais, eu diria, sofisticada de decoração, né, sofisticada de decoração, eu nunca tinha ouvido esse termo, hein, Tom? Pois é, cara. Sabe? E aí você provocava esse susto, assim, sabe? Que eu achava... Eu me assustava com o assustar do outro, assim. Então, essa condição, ela vai se desfazendo na medida em que esse princípio tão maravilhoso que nós temos de comunicação nos iguala, sabe? Nos faz perceber o quanto nós somos semelhantes, sabe? Que aquilo que te encanta em mim é teu e não meu apenas, e nem nunca foi. Faltava um encontro. Então, essas questões todas, a escola me dá de uma forma muito rica, sabe? Embora a educação no Brasil esteja vivendo um cataclisma, né? Embora nós tenhamos que aprender a ensinar
aqueles que já sabem aprender por vias que não são mais tradicionais, embora há muitas discussões a se fazer, eu ainda acho e acredito que seria o lugar mais significativo de se pensar cultura, sabe, de se pensar latência, e são discursos extremamente antigos no processo do conhecimento, do aprendizado do indivíduo humano, pedagogicamente falando. Então, na verdade, a minha curiosidade, meu irmão Lezer, me levou para esses lugares. Espero que me leve a outros, na verdade, entende? Então, o que eu faço ali é como eu te falei, né? Eu tento aprender com eles sobre o tempo deles, sobre as falas deles, sobre o que eu posso contribuir e como eles podem contribuir. O privilegiado sou sempre eu, na verdade, né? Eles têm só a mim e eu tenho todos eles para aprender um pouquinho. Então, na verdade, essa situação que a gente vive dentro das comunidades, dentro dos coletivos, ou do quando você é ser coletivo, eu acho que isso é sensacional. Na verdade, eu vou até ser honesto com você, mas eu acho que eu nunca parei para pensar nessas coisas, não. Sabe, eu acho que eu vou vivendo elas só, e tem sido muito importante saber que elas têm começo, tem momento do hoje e terá fim também, mas a minha avaliação sobre o que talvez seja significativo sobre esse aspecto tão pontual que a gente está falando, é de perceber que, de repente, é possível que quando você se desconstrói desse paradigma herdado pela geração anterior e que muitas vezes não viveu no sentido de um protagonismo social futuro, quando você se desfaz dessa ideia pronta, dessa neuroprogramação e começa a procurar teu caminho no agora, no hoje, na tua latência, você percebe que tudo isso é caminho e recurso. A academia é um caminho e um recurso, entendeu? E a informação nunca foi tão barata, sabe? Então, para mim, se trata disso. Talvez o que ainda me incomode, e isso é meu lado poeta falando, sem freio absolutamente, graças a Deus, é que talvez o que me incomoda ainda é o que a gente pense que possa conseguir com isso, além do hoje, sabe? Além do agora, que é essa coisa meritocrática que nos faz parecer melhor ou mais importante. É só isso que me incomoda. No mais, eu acho que todos devemos fazer uso, fundamentalmente, o uso dos outros e dos recursos fundamentais que são construídos para que nós, enquanto espécie, possamos ser melhor. Chame-se isso como quiser. Agora, eu acredito que no hip-hop isso acabou sendo importante porque nós tínhamos um fenômeno de exclusão muito claro. Mas quantos de nós ali não serão pessoas extremamente significativas em vários campos do conhecimento humano? Porque não se trata da comunidade, se trata da humanidade que mora em comunidade, sabe? Então, essa a minha opinião. Mas acredito na luta, sou fruto dela, reconheço ela, pontuo ela. Mas é tão bom pensar que nesse momento, nesse instante agora, a gente pode falar dessa forma e contaminar, quem sabe, por que não, de forma absolutamente despaternalizada da ideia, outras pessoas, sabe? Verdade, verdade. Ai, que demais. Olha, Tom, eu fico aqui te ouvindo e hoje eu fiquei mais quieta porque, assim, eu fico muito feliz em conhecer pessoas como você e saber que pessoas como você, tão humana, porque acima de qualquer coisa, além de onde você vem, além de que a gente talvez nunca se encontrou porque temos realidades diferentes, mas assim, saber que existe pessoas como você que influenciam tantas outras com essa humanidade, porque, né, existem pessoas aí que influenciam de outras maneiras, e você com essa humanidade, eu tenho certeza que você faz e vai continuar fazendo por muito tempo a diferença na vida de muitas pessoas. Obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por trazer todo esse conhecimento e trazer dessa forma tão humana e cuidadosa com o outro. Eu acho que é disso que a gente precisa. Óbvio, né, que você tem a sua luta aí, das quebras da barreira, você deve ter passado por muitos, mas isso que você tem dessa humanidade é sua, e graças a Deus que tem gente como você influenciando tantas pessoas, e eu tenho certeza que quem passou por você, de alguma forma, foi influenciado de uma forma humana diferente, e que vai fazer a diferença. Então, assim, muito obrigada, só tenho a agradecer por você estar aqui, eu amei, eu fiquei muito feliz hoje com esse papo nosso, viu, Lezer? Obrigada por trazer esse cara que eu fiquei assim, de boca aberta, com tudo que ele trouxe. E ele é o primeiro influencer que eu conheci.
Ah, Tem é? os digital Ai, influencer, aí o Tom é o influencer, né? Não, é legal falar desse contexto de humanidade, porque, tipo assim, principalmente nas lutas periféricas, quem veio de onde a gente veio, muitas pessoas influenciaram outras pessoas, nem sempre positivamente. Então, as pessoas que trouxeram essa bagagem, essa influência que mudou vidas numa perspectiva da educação, da cultura, de como pessoa, de como humano, tá ligado? É legal ser lembrado. Por mais que ela fale, não, isso é coisa minha, eu faço isso despretensiosamente. É importante a gente falar e trazer as pessoas, conversar com ela, para que outras pessoas que também têm isso no coração se relacionem mais, se abra mais, se permita se envolver na sua comunidade, no seu bairro, né? Se permita se envolver ou no condomínio onde mora, porque às vezes no condomínio também precisa. Em todos os lugares as pessoas precisam conviver melhor. A gente sempre brinca, né, Tom? Tem um amigo nosso que, num discurso, assim, no final, ele fala um monte de coisa, não fala nada, mas no fim ele fala assim, não, o importante é quando o ser humano entende que ele é ser humano. Tipo assim, na verdade é isso que a gente sempre diz. Uma lembrança. Uma lembrança. Só que ele enrolou, não falou nada. Ele falou, não, no fim a gente quer que o ser humano seja ser humano. Meu, é tão simples quando a gente entende essa humanidade de todos. E aí tem alguns exemplos que o Tom, eu acho que a gente não tem tempo para falar disso, mas em alguns momentos a gente saiu fora da realidade que a gente estava com o Tom. Eu comecei a vivenciar alguns ambientes, principalmente nas universidades com o Tom. A gente ia dar palestra, né, Tom? A gente era convidado para falar com professores universitários, com a academia, com a galera em formação. E aí um dia ele, num discurso, ele disse algo que foi importante, porque a gente não foi tão bem recebido, aí teve um desencontro de informação. E aí ele colocou a gente numa situação que era assim, ele resumiu a conversa dele dizendo assim, que Ribeirão era uma cidade que ela precisava conversar, que existiam guetos na cidade, existia a quebrada, existia o condomínio, existia o centro, e que ambos faziam parte um dos outros. E que se a gente não dialogasse e permitisse sair do seu gueto, sair do seu espaço e dialogar com o igual, que vinha de lugar diferente, as coisas iam ficar muito ruins. E se as coisas não fossem mais justas para todos, tá ligado? Não ia ser só eu que ia ser prejudicado, outras pessoas também seriam. Então, quão importante seria se a gente compreendesse que a sociedade tinha que conversar, que Ribeirão tinha que conversar, que a gente deveria estar naquele ambiente ali, que na verdade a gente não pertencia àquele ambiente, mas era importante a gente estar ali conversando. Cara, nesse dia foi tão importante, assim, ver as pessoas que estavam lá, ouvindo isso, e nós também periféricos ouvindo isso, que a gente traz para a nossa vida e outras pessoas também levam. Então, acho que isso transforma os ambientes que a gente vive em lugares melhores, transforma outras pessoas em pessoas melhores. Então, por mais que a gente fale de humanidade, não, isso é natural, é legal, né, receber o Tom e falar que ele é um influencer, né? E, isso, a humanidade dele é a preocupação com o outro, né? Então, é diferente. Isso vem da pessoa. Não adianta falar, eu sou assim. Não, ele vem da pessoa. Essa coisa foi um papo muito, muito, muito especial, viu, Tom? Muito obrigada. Meus mesmo. amores, eu só quero fazer uma correção. Não, a gente quer que você fale. Vamos lá, faça a correção. A gente tem 2 minutinhos, Tom, para acabar. Eu serei breve. É porque, na verdade, pessoal, essa preocupação é comigo mesmo só. Na verdade, é que o outro está em mim tanto quanto eu estou no outro. Então, na verdade, quando você eleva outro indivíduo a uma referência de forma eficaz, carinhosa, né, e até porque não dizer um afago na alma da gente, mas, na verdade, eu acho que o protagonismo se dá quando você percebe que é para você mesmo, sabe? E talvez essa desconstrução se dê aí, sabe? Quando você não quer ser, não é que não seja necessário o reconhecimento, a honra a quem faz, não é isso. Mas se trata de que isso não seja necessariamente o objetivo e que isso transponha o mais relevante, que é o participar, entende? Então se trata, na verdade, não é de ser bom, nós somos monstruosos, nós somos horrorosos, não se trata disso. Se trata do quanto a gente pode aprender a não ser. E aí a perspectiva é pessoal. E às vezes, enquanto a gente não vê assim, a gente fica esperando que alguém faça. E esse alguém sou eu e você. Da hora. É isso. Pô, acho que é isso, hein, bacana, viu? Show de bola. E é isso, o Papo de Futuro fica por aqui, né? E não esquece de
engajar a gente aí nas redes sociais, passe para seus amigos para assistir, porque esse papo aí é show. Valeu, Tom, obrigada. É isso, né, Lezé? Isso mesmo, quero agradecer. Obrigado, Tice, obrigado, Tom. E logo mais a gente está de volta, né? O Papo de Futuro fica por aqui. Valeu.